Talvez para você não seja uma revelação tão nova, mas é o maná que eu fui buscar hoje. E esse maná que eu fui buscar hoje trouxe alimento para mim, e eu quero que seja alimento para você também. É uma palavra que ela sacode nosso coração, mas se Deus não estiver falando nada, ela é um estudo bíblico para nós. Mas a partir do momento que nós entendemos que Deus está dizendo por esse tempo, por esse momento, essa palavra é Deus purinho falando para nós, então pega essa palavra no seu íntimo como um maná de Deus para esse dia. Não dá para guardar para depois, senão vai estragar, mas você vai ter nessa busca de hoje a resposta que você tem buscado no Senhor e a direção que Deus tem dado para você. Deus está usando o profeta Isaías, e o contexto bíblico aqui, Jaldeir, era aquele povo que viveu muito tempo na Babilônia, é um povo agora que está de saída da Babilônia, é um povo que agora é para arrumar suas coisas e seguir de volta. Então Deus está dizendo que Ele vai mudar as coisas, a rotina, a geografia daquele povo. Deus vai mudar o cativeiro deles, aquele tempo de cativeiro ia acabar. Então Deus está dizendo para eles, olha só, esqueça o que se foi. Porque viver como prisioneiro na Babilônia, irmãos, é pesado demais. Porque viver em um tempo ruim é pesado demais, mas também você já tem uma rotina, e Deus quer que você tenha uma nova rotina. Deus está dizendo isso para aquele povo porque uma vez, Sônia, Deus já tinha mudado a geografia de um povo também. Só que esse povo, enquanto caminhava no deserto, ele começa a sentir saudade da rotina antiga deles lá no Egito como escravos. Saudade das comidas, saudade de viver naquela pressão, porque muitas vezes, irmãos, até as rotinas ruins, a nossa carne, a nossa alma sente saudade. Até as lembranças dolorosas, muitas vezes a gente fica remoendo. Então Deus está dando uma direção para eles, e essa direção eu quero que a gente pegue alguns detalhes importantes aqui. Quando Deus está dizendo para eles, esqueçam o que se foi. Deus está fazendo um convite para viver o novo, e quando Deus está te chamando para viver o novo, Deus te pede exclusividade. A gente tem muito hábito de colecionar as coisas, e a proposta de Deus não é que nós vivamos colecionando, mas que nós possamos ir seguindo, avançando com aquilo que Deus tem para nós. Recentemente a gente trocou o carro, e recentemente a gente trocou o fogão lá em casa. Eloá chegou hoje de manhã lá na cozinha, Juscelio, e falou bem assim, papai, eu estou com saudade do fogão velho, e eu estou com saudade do carro velho. Eu falei, tá bom, filho, a gente devolve e fica com o velho. Não, mas não dá para ficar com os dois não. Não, filha, não cabe 2 fogões na cozinha. A gente não precisa manter 2 carros agora. Muitas vezes a gente está querendo que Deus entregue o novo para nós, mas a gente tem dificuldade de abrir mão do velho. A gente lembra do velho, e o velho ocupou um lugar não de valor monetário, mas muitas vezes um valor inestimável para nós. Os nossos antigos hábitos muitas vezes estão nos roubando de viver a novidade que Deus tem para nós. Aquilo que estávamos acostumados, que era tão aconchegante para nós, o jeitinho que fazia, talvez isso não caiba mais em você. Hoje a gente veio com blusa, mas daqui a pouco ela vai para algum lugar do guarda-roupa, porque conhecendo bem do nosso país, não vai ter espaço para a gente ficar usando jaqueta, blusa o tempo todo. Serve por um momento, mas chega uma hora que não serve mais. Assim Deus está dizendo para aquele povo, olha, teve coisas que couberam na sua realidade, mas agora não cabe mais, então esqueça o que se foi. Deus está dizendo para eles, o negócio comigo é daqui para frente eu tenho coisas novas para fazer em você. Deus está dizendo para aquele povo, para de viver no passado, porque eu vou fazer algo novo. E Deus está dizendo para alguém aqui, para de viver no passado, eu vou fazer algo novo. Daniel, a gente está em setembro, mas tem gente que está vivendo fevereiro ainda, vivendo março ainda, vivendo aquelas lutas passadas ainda. Para de viver no passado, entra no novo que Deus abriu a porta, entra no novo que Deus está te chamando para lá. Deus está dizendo, tenho coisas novas para você, minha filha.
Quando Deus está dizendo isso, Deus está chamando a gente para se desconectar do nosso passado. Muitas vezes é o que a gente precisa para avançar. A gente tem que parar de regar, parar de cultivar o nosso passado. Domingo de manhã, durante a aula, nós lembramos uma palavra aqui, enquanto o Felipe dava um exemplo de um psiquiatra que ficou preso num campo de concentração nazista. E ele olhava as atitudes das pessoas lá. Ele, como psiquiatra, pôde fazer de uma maneira muito pesada para ele também estava preso lá. Mas ele começou a fazer uma análise de comportamentos e como as pessoas reagiam lá dentro. Como ele reagia. Ele percebeu que uma boa atitude fazia toda a diferença para poder sair de lá com o seu mental bem. E aí a gente olha para tantas coisas que a gente passou, irmãos, e está passando. O problema não é o que fizeram com você, mas o que nós fizemos com o que fizeram conosco. Assim também, a gente não pode tornar um problema o que fizeram por nós, mas precisamos de uma atitude impulsionada por Deus para tornar bênção aquilo que fizeram por nós. Muitas pessoas perdem oportunidades grandiosas porque ainda estão presos no passado, no estilo do passado, nos hábitos do passado, nas coisas do passado, na rotina do passado, e Deus chamando para o novo. A gente fala da boca para fora que é o novo, a gente levanta a mão dizendo que é o novo, mas a gente não quer viver em novidade. Quando Deus está usando um profeta para falar isso com o seu povo, Ele está dizendo justamente isso. Tem um outro texto bíblico que não um profeta, mas um apóstolo, agora Paulo diz para nós no Novo Testamento, em Filipenses 3, o verso 12 em diante, ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o 13, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a mesma coisa que Deus disse através de Isaías. Agora Paulo está aplicando, Devani, para ele mesmo. Não é mais uma palavra de Deus para ele, mas ele mesmo pegou. Irmãos, sabe o que eu faço para avançar? Eu esqueço das coisas que passaram, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aí você pode lembrar das coisas boas ou das coisas ruins que Paulo passou, porque coisas boas também nos prendem no passado, porque momentos bons, dias bons que vivemos no passado também nos prendem de viver novas experiências. A gente coloca num patamar lá em cima e pensa, não tem como vir mais coisa nova daí. E eu digo para você, Deus tem coisa nova para você. Ele é especialista em coisa nova. Quem tomou a decisão de avançar não fica preso no passado. Pessoas decididas não ficam olhando para trás. Deus está dizendo para você, para de olhar para trás, olha para frente, faz como Paulo. O alvo é Cristo, está na sua frente. O alvo é os céus, virá nos próximos dias. Você olha para a sua frente. Para de remoer o passado, para de regar o passado, para de viver nesse lugar. É por isso que Deus disse: esqueçam o que foi e não vivam no seu passado. Quando Paulo escreveu, gente, o que ficou para trás de Paulo, lembra? O que ficou para trás? Os apedrejamentos, as traições, as humilhações públicas, os açoites. Paulo está dizendo, eu passei por tudo isso, mas sabe como é que eu não paro? Sabe como é que eu avanço? Apesar das frustrações da minha carne, é porque eu continuo olhando para frente.
eu esqueço disso. Machucou, ficou até marcas. Se você olhar minhas costas, tem marcas. Se você olhar meus braços, minhas pernas, tem marcas. Tem dia que eu estou tão dolorido, mas eu esqueço disso, porque eu sei que meu prêmio está na minha frente, porque eu sei que Deus tem novidade para mim, porque eu sei que eu vou avançar, e em cada cidade que eu chegar, o evangelho vai chegar comigo. Essa era a motivação de Paulo. A nossa motivação é essa, irmãos. Deus tem coisa nova para a gente, Deus tem coisas grandes para nós, e Deus está trabalhando em cima disso. Deus está te chamando para algo novo. Então pode esquecer o que ficou para trás, porque Ele é poderoso para te fazer viver coisas que você ainda não viveu. Eu olho para isso aqui, pastor Denilson, eu lembro de Noé, e vou entender que a nossa vida tem fases. Pode ser que um dia Deus te chame para fazer uma arca, e você passe décadas da sua vida nesse trabalho. Pode ser que um dia que Deus fale para você, saia da arca. Quando você fez a arca, você deixou ela toda vedada, você tampou ela todinho. Mas agora, quando eu chamo você para sair da arca, você abre uma janela para ver as coisas do lado de fora, e parece que contando é tranquilo para a gente. Mas pense em alguém que passou praticamente um ano inteiro dentro da arca, 40 dias e 40 noites, não um mês, não uma semana, 40 dias, chuva que não parava, barco balançando, os animais ali, tudo fechado naquele lugar. Agora Deus fala para ele remover o teto, e Deus fala para ele sair da arca. Tem vezes que Deus está dizendo algo para nós, a gente está com os nossos traumas presos no passado, e a gente tem medo de sair. Deus, quando falou, Juscelia, com Noé para ele sair da arca, ainda falou com Noé, e insista com os animais para sair, faça-os sair, porque provavelmente no instinto dos animais, eles não iam querer sair daquele lugar, o habitat deles tinha mudado. E tem vezes que Deus vai ter que empurrar a gente dizendo, vão para frente, vão para o novo. Eu estou chamando você para uma coisa nova. Esqueça o que ficou para trás, mas a arca era tão boa, tinha proteção. Não, mas agora você tem uma terra para herdar, agora você tem coisas novas para acontecer. Mas a rotina, a gente aprendeu a rotina da arca, a gente sabe a hora de alimentar os animais, a gente sabe onde dormir. Não, agora vocês têm um mundo novo. Sai, 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 conquiste aquilo que eu tenho coisas novas para vocês. Até a alimentação mudou. Até a alimentação, a partir daquele momento mudou. Deus falou, agora da mesma forma que eu dei as frutas, os vegetais, eu também estou dando os animais para vocês. Deus tem coisas novas e rotina nova para nós. Então não tenha medo de esquecer o que ficou para trás, porque Deus é poderoso para te fazer viver coisas que você ainda não viveu.